Boa tarde, meu nome é Eric. Eu estou aqui para compartilhar meus conhecimentos de cálculo 1. Então, espero que vocês gostem, espero que ajudem vocês. Para quem está sufocado, então, principalmente, espero que consiga aprender, consiga resolver os exercícios propostos. Bom, sem mais delongas, vamos começar aí falando sobre o limite de uma função. O limite é uma parte muito importante do cálculo que também será usada em várias outras matérias. Então, vamos começar por a introdução do tipo, o que é o limite de uma função? E é bom a gente introduzir já com um exemplo, para a gente ter uma noção maior do que é o limite. Bom, vamos imaginar aí fx igual a x ao quadrado menos x mais 2. E vamos imaginar que os valores de x estão tendendo para 2, estão chegando cada vez mais perto de 2, mas não igual a 2. Bom, temos um gráfico aí da função e temos a tabela aí dos valores de x e dos seus respectivos valores de fx. Quando x igual a 1, fx igual a 2. Quando x igual a 1,5, fx igual a 2,75. Então perceba que o x está cada vez chegando. Então x 1,8, x 1,9, x 1,95, 1,99 e assim por diante. O que a gente tem que observar quando x está muito próximo de 2. Olha que quando está x igual a 1,999, está muito perto de 2, muito perto. Temos que o valor de fx está 3,997. Se a gente aproximar para um valor inteiro, é muito perto de 4, certo? Agora, vamos pegar aqui os valores de x que são maiores do que 2 e vamos diminuindo ele até chegar perto de 2. Bom, temos o x igual a 3, 2,5, 2,2, 2,1, 2,05, 2,01. E vamos olhar aí a última linha, 2,001, e fx é 4,003. Bom, o que vamos entender nisso? A gente está querendo entender o comportamento da nossa função para quando x tende a 2. Então quer dizer que são valores perto de 2. Vemos que os valores de fx estão muito perto do valor 4. E essa é a nossa introdução de limites, porque podemos dizer que o limite de fx quando x tende a 2 é igual a 4. E temos aí essa notação matemática, certo? Temos aí o x com a setinha, a 2, né? Significa que x está tendendo a 2, está chegando muito perto de 2. Temos a função no qual qual estamos calculando o limite, né? E é igual a 4. E vamos formalizar isso, fazer a primeira definição, né? Então, dizemos assim, supondo que o domínio de f de x esteja definido em algum intervalo aberto que contenha a, exceto o próprio a, então temos que o limite de x tendendo a de f de x igual a L. Ou seja, se pudermos tornar os valores de f de x suficientemente arbitrariamente próximos do valor L, então chegando perto de L, né? Tornamos os valores de x suficientemente perto de a. Ou seja, são as duas coisas. Então, enquanto o x está se aproximando de um valor, f de x está se aproximando de outro. De grosso modo, é isso. Só que o limite, x não é... O x, quando tende a, não quer dizer que ele é igual a a. Quer dizer que ele é um valor muito próximo de a. Entende? O x não é igual a a. Tem que marcar isso na cabeça. Sério mesmo. Então, eu vou mostrar esses 3 gráficos para te mostrar como que os valores do limite de uma função não precisam estar definidos, mas precisam ter valores definidos perto desses valores. Temos aí o primeiro gráfico, uma função contínua, não tem nenhum buraco, não tem nenhuma quebra, certo? Que é o nosso gráfico A. E sabemos aí que o limite de x tendendo a A, ou seja, quando x se aproxima muito do valor A, é igual a L, certo? Beleza. Temos aí agora a segunda função, que a gente já tem uma quebra, a gente tem uma bolinha branca aí, né? Então quer dizer que a função não está definida naquela parte. Quer dizer que o valor é outro, o valor não é L. F de A, né, se a gente substituir x igual a A, vemos que esse é o valor dessa bolinha escurinha aqui. Bom, mas, no entanto, entretanto, o limite de f de x para x tendendo a A não é a bolinha preta que está definida aqui, mas é L também, porque L é um valor muito próximo para f de A. Porém, não é A. Se fosse A, o valor seria essa bolinha. Mas não é A. Então, o limite de f de x para x tendendo a A é igual a L também. E temos aí agora a outra função, aí, a letra C. E, de novo, temos uma curva aí e outra quebra, e agora não tem definição, ou seja, não tem valor para f de A. F de A não está definido. E, de qualquer forma, o limite existe.
Porque o seguinte, o limite é o valor perto. De novo, relembrando vocês, é o valor perto, mas não é o valor. Então, essa bolinha branca não significa nada. O que é importante para a gente é que os valores muito perto dele, se a gente aproximasse infinitamente, veríamos que o valor é L. Ou seja, nos três casos, o limite de f de x para x tendendo a A é igual a L. As três funções têm algumas mudanças, mas os limites são iguais. Bom, agora vamos falar agora de outra parte da matéria, que são os limites laterais. Então, introduzimos o conceito de limite de uma função. Agora, a gente vai ver que os limites eles podem ter outros comportamentos. O limite ele pode se aproximar pela esquerda ou pela direita, entende? Então, vamos começando com outro exemplo, porque começar com um exemplo é muito bom. A gente consegue ver já na prática. Então, temos aí a função h, né, esse nome, e a função é definida desse jeito. H de t é 0 quando t é menor que 0, e é 1 quando t é maior ou igual a 0. Então, temos esse gráfico aí. Você percebe que temos, então, uma linha horizontal chegando perto de 0, 0 não está definido lá, está definido no ponto y igual a 1 e a outra horizontal. E é desse jeito a função. Então, observe que há dois caminhos para chegar no ponto t igual a zero. E podemos aproximar o valor pela esquerda ou pela direita, né? Só olhando aí o gráfico a gente consegue entender, né? Que a linha está vindo ou pela esquerda ou está vindo pela direita, né? Está vindo assim. Então, a gente vamos formalizar a aproximação pela esquerda são valores de t menor que a. E eles vão chegando para muito perto de t igual a a, certo? Se a gente dá um exemplo, vamos aproximar valores menores do que zero, mas para zero. Então, menos meio, menos 0,2, menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001, enfim, vai chegando muito perto. Aproximação pela direita são valores de t maior do que a. Então, a gente vai aproximando pela direita, certo? Então, vamos aproximar t para zero. Então, t igual a meio, aí vai chegar mais perto. Então, t igual a 0,2, t igual a 0,1, t igual a 0,01. Enfim, devemos concluir que os limites podem tender ao mesmo valor, mas eles dependem também do caminho de aproximação deles. E, dependendo do caminho de aproximação, o limite tendendo à esquerda ou tendendo à direita podem ter valores diferentes. Ou seja, há a chance do limite não existir também. Os limites não necessariamente devem existir em certo domínio. Eles podem não existir também, porque eles têm uma condição de existência, né? E vamos aí para a segunda definição, né? Que aí é a mesma coisa que eu estou falando, né? Então, o limite de x tendendo a menos, que significa pela esquerda, é igual a L. Ou podemos dizer que o limite de x tendendo pela direita, né, que é o a mais da função de f de x, é igual a L. Bom, aí temos aí dois gráficos, você começa a perceber, né, que o f de x aí do a, ele tem uma onda indo pela direita, né? Então quer dizer que o valor de f de x está se aproximando de L, enquanto o x está se aproximando de a, pela direita. E vemos aí como se fosse uma outra onda aqui vindo pela esquerda, né? Que os valores de f de x estão chegando a L, os seus valores de x estão diminuindo, estão chegando para A pela esquerda. Então, aí a nossa outra definição, né? Tá sendo repetitivo, mas é muito bom vocês guardarem isso. Então, vamos para a definição 3. Então, o limite de f de x, quando x tende a A, só existirá se os valores dos seus limites laterais forem iguais. Ou seja, quando x está se aproximando pela esquerda, vai ter uma função de um limite. E quando está se aproximando pela direita, vai ter valor de outro limite. Esses limites têm que ter valores iguais. Se forem diferentes, o limite não existe. E agora temos os limites no infinito, que é a nossa terceira parte da aula. Encontre o limite para x tendendo a zero de 1 sobre x ao quadrado, se existir. Beleza, a gente vai fazer nossa tabelinha aqui de valores, né? Que nem a gente fez os primeiros exemplos que eu dei na aula. E vamos lá. Quando x é mais ou menos 1, a função vale 1. Olha a tabela. Quando x vale meio, a função vale 4. Então, quando x vale 0,2, a função vale 25. Quando x vale 0,1, a função vale 100. Quando vale 0,05, a função vale 400. Quando x vale 0,01, a função vale 10.000. Ou seja, você está vendo que cada vez que o x vai se aproximando de zero, o valor vai aumentando? E é isso que devemos falar do limite no infinito, que quer dizer que o valor vai aumentando, aumentando,
vai chegando um valor tão grande, que definimos isso como infinito. Então, observe que se x se aproximasse de zero, se ele tendesse a zero, dessa função de 1 sobre x ao quadrado, o valor de L seria infinito. Bom, mas isso você tem que entender que infinito a gente não trata ele como um número. E muito menos a gente sabe que o limite existe, entendeu? O infinito só quer dizer que a gente está tornando valores de f de x suficientemente grandes, muito grandes, e definimos isso como infinito, mais ou menos infinito. Então, denotamos aí que o limite de x tendendo a zero, de 1 sobre x ao quadrado, é igual a infinito. Bom, então vamos aí definir, né? Então, o limite de x tendendo a de f de x é igual a infinito, né? E então quer dizer que significa que podemos deixar os valores de f de x arbitrariamente grandes à medida que aproximamos de x igual a a. E o nosso exemplo, x tende a zero. Bom, e assim como o limite de x tendendo a de f de x pode ser menos infinito, então significa que podemos deixar os valores de L cada vez maiores, só que do modo inverso, ou seja, arbitrariamente grandes, porém negativos. Bom, então podemos dizer assim, o limite de f de x quando x tende a é infinito, f de x se torna infinito quando x tende a f de x cresce ilimitadamente quando x tende a. E olhamos aí esse gráfico como exemplo. Bom, podemos definir aí o limite no infinito com os limites laterais, né? Ou seja, um limite lateral, ou seja, um limite que está se aproximando pela esquerda ou pela direita, ele pode tender ao infinito também. Como a gente está vendo esse gráfico aí, ó. O limite de x tendendo pela esquerda vale infinito de f de x. O limite de x tendendo pela direita de f de x é igual a infinito. Ou o limite de f de x por x tendendo pela esquerda é menos infinito, ou o limite de x tendendo pela direita de f de x é menos infinito, entendeu? É esse conjunto de conceitos que eu dei a vocês. Bom, então você está vendo essa linha, esse x igual a, essa reta, né?